Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Os filhos de Deus. Desde o passado obscuro e distante, as pessoas tinham o hábito de atribuir características exclusivamente positivas a cidadãos tementes a Deus e acusar os ímpios de todos os tipos de pecado. Os cidadãos devotos criaram o estereótipo para si e para todos os outros como uma espécie de presunção de sua inocência. E o hábito existia ao mesmo tempo em que atrocidades horrendas eram cometidas. E continuam sendo cometidas com base no objetivo que supostamente agradaria a Deus, perseguir dissidentes. Mas, na realidade, a fé por si só não torna uma pessoa justa. Então, como é que os seguidores da religião estão tão confiantes em sua própria infalibilidade, ou melhor, em sua própria justiça, que até mesmo os ateus são propensos a concordar respeitosamente? Eles dizem: nós somos os crentes, vamos à igreja, oramos e somos a quintessência de tudo que é espiritual e leve. Vocês são os ateus e então chafurdam em seus pecados. Nós estamos certos e você está errado. A fonte dessa confiança serve como ponto de apoio que uma pessoa adquire dentro do pêndulo da religião. Não há nada que não possa lhe dar confiança na misericórdia de Deus, perdão pelos pecados, a absolvição da culpa através do arrependimento, crença no reino de Deus, bem como a esperança de que Deus irá ajudá-lo e um sentimento de unidade com seus companheiros seguidores de fé. As coisas são muito mais difíceis para os ateus a esse respeito. Eles têm que confiar em sua própria força e não há nenhum lugar em que possam se livrar de sua culpa. Mas por que uma pessoa se esforçaria em direção a Deus se já se considera justa? Em muitos casos, não é o amor pelo Altíssimo que atrai as pessoas a Ele, mas sentimentos de medo e insegurança. Há pessoas que acreditam que estão se esforçando para Deus com toda a sua alma, mas isso é uma ilusão. O que eles estão realmente fazendo é tentar escapar de seu próprio ego. Não há nada de errado em ter um ego e geralmente não o incomoda, a menos que seja ofendido. O ego é gerado por relações de dependência em que uma pessoa se compara a outras e descobre que está longe de ser perfeita. O único objetivo do ego é afirmar seu próprio significado. Se não receber esta confirmação, fica insultado. Quando isso acontece, a pessoa começa a experimentar uma sensação de desconforto interior da qual tenta se livrar. Como pode isso seja feito? Se aumentar o seu senso de importância não funcionar, então há apenas duas coisas que você pode fazer: ou largar as rédeas e deixar o ego galopar ou sufocá-lo completamente. Aqueles que escolhem o primeiro método tornam-se egoístas, enquanto aqueles que escolhem o segundo método tornam-se altruístas. Muitas vezes, na tentativa de evitar o desconforto de estar sozinho, o ego dá o passo desesperado de negar a si mesmo. O ego proclama que amar a si mesmo é ruim, que você tem que amar os outros. Uma pessoa então abandona o cuidado com sua própria alma e se volta para Deus e outros, dedicando sua vida a qualquer coisa que lhe dê apoio. Às vezes acontece o oposto: o ego é devorado na agressão. E as pessoas se tornam criminosas, vilões e cínicos. Tanto o espiritualmente religioso quanto o caído são produtos do ego, eles apenas representam polaridades opostas do mesmo processo. Você pode acreditar que, se voltar para Deus, conseguirá se livrar do ego. O paradoxo, no entanto, reside no fato de que o ego é a mesma coisa que está empurrando você a procurar por Deus em primeiro lugar. Deus está dentro de você, não em algum lugar fora de você. Há uma partícula de Deus em cada ser vivo que é como ele governa o mundo. O ego adora algum tipo de símbolo abstrato que se afasta do verdadeiro Deus, de sua alma. Jesus, Maomé, Buda e Krishna são todos manifestações superiores do Senhor. Pessoas comuns podem não ser manifestações superiores, mas são manifestações do mesmo Senhor. Então resulta que uma manifestação adora outra manifestação? Que bom é isso!
Esforçar-se para Deus com o propósito de se livrar do ego é o caminho da importância interior. A importância interior está sempre presente quando você se entrega para ser julgado pelos outros. Retornar a si mesmo sem olhar para os outros é o verdadeiro caminho para Deus. Se eu eliminar a necessidade de checar a opinião dos outros ao meu redor, então sou autossuficiente e meu ego deixará de existir, deixando nada além de minha personalidade integral. Não dê ouvidos a outros que o chamam para mudar e esculpir em si mesmo algo que corresponda a um certo conjunto de padrões. Eles o pressionam a mudar, a se afastar de sua alma e a seguir a regra do pêndulo. Faça como eu. Vire-se para enfrentar a si mesmo, aceite-se do jeito que você é, seja você mesmo. Faça valer o seu direito de estar certo. Dedicar-se a servir a um Deus abstrato significa abandonar sua alma. E isso nada mais é do que adesão ao pêndulo da religião. Tal é a teosofia do Transurfing, que não é imposta a ninguém. Não estou proclamando verdades absolutas. Estou simplesmente tentando descobrir certos padrões legais. Cada um é livre para tirar suas próprias conclusões. Naturalmente, as figuras religiosas não gostam de argumentos desse tipo, embora você possa encontrar pessoas com todos os tipos de crenças e convicções diferentes, mesmo entre instituições religiosas. Adeptos zelosos do pêndulo da religião podem ser distinguidos dos sacerdotes genuínos pela maneira hostil com que se opõem a todos os outros dogmas. A pressão agressiva que eles exercem afasta os adeptos do pêndulo imediatamente. Felizmente, já se foram os dias em que os adeptos podiam se safar com a queima de dissidentes na fogueira. No entanto, os conflitos sobre religião permanecem e continuarão porque ninguém ainda erradicou a primeira lei do pêndulo. Essencialmente, a religião é a comunicação com Deus por meio de um mediador. Você não pode fugir sem ter um padre nos rituais de batismo, casamento e sepultamento. Certamente Deus não rejeitará seu filho só porque eles não foram batizados a tempo? Se há uma partícula do Criador em todos nós, certamente somos todos seus filhos? Você precisa de um mediador em seu relacionamento com sua mãe ou seu pai. Todos devem responder a esta pergunta por si mesmos. O pêndulo da religião é particularmente severo em relação aos seus adeptos e os chama a desistir de todos os prazeres mundanos. Todos os caminhos espirituais tendem a estar ligados a um modo de vida ascético. Supõe-se comumente que aqueles que são iluminados alcançam tais alturas no caminho para a perfeição espiritual que perdem o interesse em qualquer coisa remotamente terrena. Não fique preso neste gancho. Todos podem e devem continuar a cuidar do bem-estar material, do conforto e do bem-estar geral. Se esse não for o caso, isso indica que uma pessoa está completamente no poder de algum tipo. Muito provavelmente a ideia pertence a um dos pêndulos, seja de religião, filosofia ou alguma outra área espiritual. De acordo com sua segunda lei, os pêndulos obrigam seus adeptos a se dedicarem inteiramente aos interesses da estrutura. Se uma pessoa fica firmemente presa nesse gancho, ela genuinamente perde o interesse em qualquer coisa, exceto no pêndulo. Uma pessoa pode até se encontrar sob o poder da ilusão de que está totalmente dedicada à sua própria alma ou que está ter uma conversa com Deus. De fato, a alma desse tipo de ser iluminado está emparedada em uma caixa pesada incapaz de dar a conhecer suas verdadeiras necessidades. Porque a alma vem ao mundo material, para prepará-lo para a vida eterna. Isso é um lixo total. Se sua alma vem ao mundo independentemente, por que ela precisa se preparar para a vida no céu? E é possível se preparar para essa vida aqui na Terra? A vida na dimensão física é uma oportunidade única para a alma que vem aqui do mundo espiritual experimentar todas as alegrias do mundo material. Sempre terá tempo para voltar ao mundo espiritual mais tarde. Qual seria o sentido de privar a alma de todas as tentações surpreendentes que este mundo maravilhoso, milagroso e magnífico tem a oferecer? Ao se dedicar totalmente à adoração a Deus, você realmente se distancia dele. O Criador fez muitas realidades através dos seres vivos como sua encarnação viva.
A intenção de Deus é experimentar todas as facetas da realidade que Ele criou. Esta é a razão pela qual Ele envia seus filhos para o mundo material. Deus lhe deu a liberdade de ação, então aproveite sua liberdade. Você não precisa se trancar em uma cela monástica e passar longas horas em oração. Isso não é servir a Deus. É privá-lo da alegria que se pode experimentar de uma vida plena. É como se recusar a deixar uma criança ir brincar lá fora, forçando-a a passar todo o tempo estudando. Os adeptos do pêndulo da religião incutirão em você que você é incapaz enquanto Deus é todo-poderoso. A estrutura não tem nada a ganhar com sua liberdade ou seu poder. Tudo o que é necessário são engrenagens de trabalho árduo e irreparáveis para a máquina maior. Os pêndulos já percorreram um longo caminho para escravizar a vontade dos seres humanos. Você pode imaginar quão grande deve ser a influência deles para que os próprios filhos de Deus percam a memória de seu próprio poder e magnificência. O homem recebeu originalmente o poder de criar a camada de seu mundo ao transmitir alternativas potenciais do espaço metafísico para a realidade física. Os pêndulos conseguiram não apenas erudir nossa consciência de nossas verdadeiras habilidades, mas também distorceram nossa compreensão do significado da vida, substituindo-a por servir a Deus por meio do culto religioso. É altamente improvável que Deus exija que o adoremos. Você exige que seus filhos o adorem? Ou você prefere que eles se tornem bons amigos? O propósito da vida e do serviço a Deus está na cocriação, criando junto com Ele. Muitas pessoas acreditam que é suficiente para elas acreditarem em Deus. Eles acreditam em sua existência e poder. Certo, e daí? Essas pessoas não entendem Deus. Para eles, Deus é uma espécie de ídolo abstrato, inacessível e muitas vezes assustador. Eles foram convencidos de que você deve adorar a Deus, seguir os mandamentos e levar uma vida justa para se preparar para algo, embora ninguém possa dizer exatamente o que. Mas crença não é o mesmo que compreensão. A oração não facilita automaticamente a comunicação com Deus. A linguagem do Senhor é a criação. Você pode aceitar esta afirmação ou não, mas certamente não faz sentido discuti-la ou discuti-la. Não é uma questão filosófica, mas uma questão de escolha. Portanto, não há mais nada a dizer sobre o assunto. Você se comunica com Deus moldando a camada de seu mundo, sua realidade. Quando você se alegra com sua criação, Deus se alegra com você. Isto é o que significa o verdadeiro serviço a Deus. Acreditar em Deus é acima de tudo acreditar em si mesmo e em sua própria força como Criador. Há parte do Criador em cada um de nós. Faça o Pai feliz. Na medida em que você acredita em seu próprio potencial, você acreditará em Deus e cumprirá as palavras que Ele falou, conforme você a fé seja feita. Facilite sua vida.